Muitas pessoas, elas têm uma crença de que vida compreende esse espaço de tempo entre nascimento e morte. Mas, se a gente sabe que o espírito vai vivo, o espírito está vivo, o espírito é eterno, então vida é muito mais do que isso. É muito mais do que essa passagem por essa terra, por essa 3D, né? O que a gente tem aqui são experiências. Então aquilo que muita gente acredita que é a sua vida e que dá tanto valor a ela, que tem que dar mesmo, mas certas pessoas acreditam que a única coisa que tem é esse período entre nascimento e morte. E como acreditam na morte, elas têm medo. Por quê? Porque elas não sabem o que vão encontrar depois. Se você entende que você vai estar vivo lá, então morte não existe. Na verdade, a morte não existe. Ela só existe nesse grau de consciência em que nós estamos. Eu já não estou mais, porque eu sei que tudo é vida. Eu sei que morte é apenas uma passagem, é uma transformação. Você sai do corpo e você vai em espírito e continua a sua evolução. Porque a evolução não termina nunca. Porque quando as pessoas têm medo da morte, na verdade, o que elas têm medo é do desconhecido. Porque elas não sabem o que vão enfrentar depois. Depois que larga o corpo, eu não sei o que vem por aí. O que existe depois? Sadhguru diz o seguinte: você não leu o manual de instruções. Então é por isso que você tem medo. Porque se você procurar conhecer a vida, você vai ver que se você se conectar com ela, você não precisa ter medo de nada. E muito importante entender também que vida é uma só. É uma coisa só. Então, a mesma vida que anima o ser humano, anima o inseto, anima qualquer animal, anima as plantas, anima as pedras, anima o átomo. Porque, na verdade, tudo é átomo. Você é um conjunto de moléculas, células, e cada célula é composta por átomos. Então, o átomo é a própria vida, que vem carregado de vida. E quando você vai em espírito, átomo, energia, vai com você. Então, quando você passa a enxergar a vida nesse sentido, você compreende a grandiosidade disso. Então você compreende que quando você fere alguém, quando você fere um animal, quando você fere a natureza de Deus, você está ferindo a vida. As pessoas que acreditam no separatismo, eu estou separado de você, Deus está separado de mim, Deus está lá no outro plano, porque Deus é perfeito e eu sou imperfeito. Então, se você acredita nisso, você também acha que não há problema em ferir, em machucar, em abandonar, mas tudo que você faz é contra a vida. E Deus está presente em toda a vida, em toda a sua criação. Toda a criação de Deus é a vida dele manifestada. Não há diferença, a única diferença que existe é em grau de consciência. Qual é a diferença de nós humanos para os animais? A diferença é que nós temos o livre-arbítrio. Nós já temos a capacidade de escolhas. O animal não. O animal, ele age por instinto, ele é compulsivo. Bom, por falar em compulsão, nós também somos, né? A gente vai passando por esse processo de evolução, assim como o animal também está num processo de evolução, as plantas estão, as pedras estão, todo o reino
mineral, vegetal e animal está em evolução. E nós, como seres humanos, ainda somos meio animais. Por quê? Porque nós também somos acometidos dessa compulsão. A gente se vicia não só em coisas físicas, mas a gente se vicia em pensamentos, em sentimentos. E a gente vai seguindo na vida com uma maneira de pensar que vai se repetindo. São ciclos que se repetem. Então, esse processo do homem a caminho de ser o homem desenvolvido, o filho do homem, como diz a Bíblia, não é? A gente só vai chegar mesmo ao ser humano quando nós estivermos lá, já tivermos iluminação. Porque enquanto fomos movidos por essa compulsão, nós ainda somos meio animalescos. E alguns mais, outros menos, mas o que eu quero que vocês entendam é que tudo é vida e que esta vida, ela é divina. É a vida de Deus manifestada em toda a sua criação, que nós somos parte dela e nós não somos melhor do que a criação que é inanimada ou que não tem o mesmo grau de consciência que nós. Então, é um motivo para a gente poder pensar duas vezes antes de cometer certos atos arbitrários, certas barbaridades, como destruir, por exemplo, o nosso planeta, que também é vida, é uma vida muito mais evoluída que nós, e nós fazemos parte dele, somos partícula, tá? E é preciso entender também que você é um fragmento desta vida, e a vida está em evolução. Então, quando você, que é um fragmento da vida, se conecta com a vida maior, você flui com essa vida. Então, é assim, todos os atributos de Deus, assim como a Bíblia diz, eles nos foram dados, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Então, essa vida, nós temos que fazer o melhor dela, porque quando você morre, a sua vida não acaba. E tudo aquilo que você fez, você dará conta. Se a gente for pegar a palavra vida, olha só, a soma da palavra vida dá 9. 9 é um fechamento de um ciclo. Então é o seguinte, você vai passando pelos planos de evolução, quando chega no 9, você tem que atingir um certo patamar. A evolução não termina nunca, tá, gente? Aí no 9 você tem que atingir um certo patamar. Aí você fecha um ciclo. Aí você passa para outro nível. Mas esse 9, ele também compreende uma lei que impera nele, muito importante, que é a lei do retorno. No 9 vai haver a compensação. Ou seja, um balanço da contabilidade de Deus. Então, quando chegar no 9, o que você fez vai voltar para você. Então, se você fez o bem, se você evoluiu, se você ajudou as pessoas, a natureza, se você amou, se você foi uma pessoa que teve aquela pureza de olhar o outro e tentar entender o outro, o coração do outro. Então, você deu coisas boas. Isso vai voltar para você. E você vai crescer em consciência, vai expandir e vai subir para um próximo nível. Bom, se você não foi uma pessoa tão boa, se você cometeu muitos erros, pode acreditar que nesse período tudo isso volta para você, mas não como castigo. Não existe castigo na vida de Deus. É tudo ensinamento. Volta para você experienciar como é ruim receber aquilo. Então você vai ter dificuldades, você vai passar pelo que você fez o outro passar, para entender como dói. E assim você evolui.
Então, se você dá o bem, você recebe o bem. Se você dá o mal, você recebe o mal. Porque, como a vida é uma só, quando você machuca o outro, você está machucando a si por causa da lei do retorno. Então, tudo que você faz, na verdade, você está fazendo para a vida. Você não está fazendo para o outro. E por esse princípio da vida, o outro e você são um só. Porque é a mesma vida que anima toda a criação. Ela anima os três reinos, mineral, vegetal, animal. Ela anima os planetas, as estrelas, o cosmos inteiro. É a mesma vida. Então, faça o melhor da sua vida. Dê valor à vida, porque ela é eterna. Se a vida não está boa, você procure melhorá-la. Porque não adianta passar daqui para lá achando que a morte vai transformar as coisas e do lado de lá você vai estar perdoado, curado. Não. Se você passar para outra dimensão com a mesma vibração, porque os átomos vibram, então o seu grau de consciência, você é a mesma vida, gente. Você só não estará no corpo. Então, se você é depressivo aqui, você vai passar para outra dimensão depressivo. É o mesmo grau de consciência, não há uma transformação, porque a vida é um contínuo. É isso que eu quero desmistificar. Não existe a vida terrena e depois a vida no céu ou no inferno. Isto não existe. A vida ela é um contínuo. Então, quando você está bem e passa para o lado de lá, você está bem. Você fica do mesmo jeito que está. E se você está mal, você também vai ficar mal lá. E lá tem vários planos de vibração e você vai para aquele plano de vibração ao qual você sintoniza. Entendeu? Então entenda que a vida é um contínuo. Não existe morte, só existe uma passagem. E também que a vida é una. A vida que anima tudo. Então jamais fira a vida.